Meus amigos, minhas amigas, caros internautas que nos acompanham por diversas redes sociais, nossos votos cordiais de muita paz. Seis séculos antes de Jesus, no reino da Lídia, cujo rei era Creso, Filóstratus, o notável historiador grego, apresentaria oportunamente uma página que retrata um memorável acontecimento que se perdeu nos anais da história. Creso, o lendário rei possuidor de riquezas incalculáveis em gemas preciosas e lingotes de ouro, tomou notícias na capital Sardes de que Ciro, o rei dos persas, movimentava tropas de mercenários para descer pelo desfiladeiro das Termófilas e, avançando sobre as terras da Lídia, hoje Turquia, pretendia fazer daquele reino um reino submisso ao Império Persa. À semelhança de gafanhotos vorazes, sob plantação tenra de alface, Ciro tinha capacidade de mobilidade, tropas armadas e soldados imbatíveis. Ouvindo entre o povo que aquelas tropas distantes ameaçavam a segurança da Lídia, Creso teve uma ideia inusitada para aqueles dias. Em sabendo ele que em cada povo do seu tempo existiam templos e santuários famosos, onde as criaturas desorientadas buscavam o augúrio dos deuses para resolver os enigmas do ser, do destino e da dor, Creso, certamente inspirado, teve a ideia de enviar 3 comissões de embaixadores da Lídia para regiões distantes, atrás de informações transcendentais que garantissem se a Lídia sobreviveria à invasão persa ou seria destruída. E para isso, Creso muniu seus embaixadores de recursos apropriados à longa viagem e enviou a primeira comissão ao Egito, para que ali, consultando os santuários famosos de Luxor ou de Karnak, aos pés das esfinges e das famosas pirâmides situadas em Gizé, como túmulos erguidos à memória dos faraós Quéopes, Quéfren e Miquerinos, eles pudessem consultar os sacerdotes daquelas vidas iniciáticas, daqueles templos fechados, e fariam a estes sacerdotes 2 perguntas. A segunda comissão foi enviada a Roma, a cidade dos etruscos, que havia sido erguida pelos latinos no Monte Palatino, com os seus bairros miseráveis como Velabro, o Esquilino. Possuíam feiticeiros de renome, a que não só as classes patrícias, mas também o povo recorria sob remuneração para obter informes do futuro, e que eles procurassem em Roma quem era, aquela ocasião, o feiticeiro ou a feiticeira mais famosa
para obter informações sobre o destino da Lídia. A terceira caravana deveria se dirigir para a Grécia e ali buscar o famoso templo de Delfos, onde as tradições comentavam que naqueles dias uma pitonisa, uma jovem de 13 a 16 anos aproximadamente, se deixava incorporar pelo deus Apolo e, fazendo um exâmetro, um estado alterado de consciência, aquela menina transmitia informações dos deuses do Olimpo aos peregrinos que por ali passavam tentando equacionar os dramas do destino. As 3 comissões tinham ordens expressas de Creso para levarem papiros, peles de carneiro, e conforme as perguntas fossem feitas e as respostas obtidas, deveriam anotar com absoluta riqueza de detalhes. Creso estabeleceu também que eles deveriam consultar os oráculos dos respectivos povos visitados 100 dias após partirem de Sardes, a capital, 3 meses e 10 dias, e observando o fuso horário de cada nação que estavam visitando, eles deveriam fazer exatamente em horário combinado as mesmas 2 perguntas. Naturalmente que os embaixadores perguntaram à Sua Majestade quais seriam estas perguntas. A primeira, todos deverão fazer a mesma pergunta: qual o destino da Lídia? E conforme o oráculo, o feiticeiro, o deus, a pitonisa responda, anotar cuidadosamente a resposta. E a segunda pergunta deve ser para confirmar a primeira: o que é que neste momento e horário está fazendo no reino da Lídia o rei Creso? Se a informação for fidedigna, anotar e voltar imediatamente a Sardes, para que possamos municiar os nossos exércitos para deter o invasor canibal. Os embaixadores partiram, e cerca de 120 dias depois, quando Creso começou a preparar seus parcos exércitos para enfrentar a fúria de Ciro, o rei dos persas, eis que os embaixadores começam a chegar à capital, em cavalos cansados, empoeirados, desolados. A primeira comitiva foi aquela que tinha ido ao Egito, e imediatamente Creso reúne a sua corte, e os embaixadores colocam: Majestade, estivemos em Karnak e em Luxor, e consultando os oráculos do Egito, que estavam sob a influência de Osíris, de Anubis, de Maante, a deusa da justiça, sob o amparo de Horus, o deus dos embalsamadores, nós fizemos as 2 perguntas que tu mandaste, e a primeira foi devastadora. Os deuses do Egito disseram que Ciro chegará à capital da Lídia e não deixará pedra sobre pedra, matando ao meu rei. E a segunda pergunta: eles disseram sob transe que naquele dia e naquele horário o meu rei havia saído para uma caçada de javalis com alguns legionários e assessores. A informação é absolutamente falsa. Vocês estão dispensados, aguardemos as 2 outras comissões. 2 dias depois, chegaram os embaixadores que estiveram em Roma, consultando os feiticeiros que perambulavam pelo Velabro, bairro miserável, construído sob palafitas, sob os pântanos. E a primeira informação era a mesma. Eles informam, após examinar as vísceras de animais recém-mortos, ou jogarem pedras encantadas, de que a Lídia
será destruída e todas as nossas fortunas tomadas de assalto pelo invasor inclemente. Mas eles disseram que naquele horário o meu rei dormia no seu quarto palaciano. Informação absolutamente inverídica, mentirosa. 10 dias depois, chegaram os seus embaixadores que foram a Delfos. E de imediato Creso reuniu a corte para ouvir aqueles embaixadores que disseram: Senhor, estivemos com a pitonisa no templo de Delfos, famoso pelas profecias e pelos augúrios de Apolo, o deus da luz, o deus do comércio. E a pitonisa, em transe, afirmou de que a Lídia será inteiramente devastada pelas tropas de Ciro. Isso eu já sei. Mas a segunda informação é que me interessa. Oh, meu Senhor, ela é tão ridícula que tivemos até vergonha de anotar. Dizei-me a si mesmo ordeno. A pitonisa, em transe, levantou os braços e exclamou: sinto um cheiro no ar, e vejo daqui que o rei vosso acaba de matar uma tartaruga velha, um cordeiro novo, e com a pele destes 2 animais, com a carcaça, desceu à cozinha que fica nos subterrâneos do palácio. Ele está sozinho. A cozinha está iluminada por alguns candelabros de velas, e vejo o rei colocar a tartaruga velha, esquartejada, e o cordeiro novo numa panela de bronze. Leva ao fogo, previamente aceso, junta ervas aromáticas e água, e o cheiro da carne cozida começa a sair pelos orifícios da panela, embriagando aquele que está fazendo o seu próprio jantar. O rei está cozinhando o seu próprio jantar e dispensou todos os cozinheiros reais naquela noite. Como se vê, majestade, a informação é absolutamente falsa, porque se vossa majestade dispõe de tantos cozinheiros reais, por que faria o próprio alimento à noite? Creso levantou-se, quase em estado de apoplexia, esmurrou a mesa 3 vezes e disse para a corte espantada: informação absolutamente verídica, este oráculo é verdadeiro. Preparemos os exércitos para rechaçar o invasor. E a Lídia se preparou para deter Ciro, que, atravessando com seus exércitos de gafanhotos o desfiladeiro das Termófilas, chegou à capital Sardes, onde os combates se deram violentos e truanescos, homem a homem, baioneta a baioneta, espada a espada. Mas havia 5 soldados persas para cada um soldado da Lídia. Numeroso como formigas, ou como um cupim, um cupinzeiro. De imediato, os dias que se seguiram, os exércitos da Lídia tombavam como moscas abatidas. Até que Ciro entra na capital, e Creso se refugia no seu palácio, assistindo de uma sacada as lutas que se davam no jardim daquele recanto onde ele morava. Quando um soldado persa adentra-se à sala palaciana e, vendo Creso à janela, posicionado olhando da sacada, ao lado de uma cortina vermelha, escarlate, o conflito que se abatia no jardim, onde seus soldados tombavam impotentes diante dos numerosos soldados persas, e que o soldado prepara uma lança para ceifar a vida de Creso. É quando ele, que tinha só 2 filhos, um morreu em batalha, morreu numa caçada, um dos filhos de Creso, o outro era mudo, surdo, portanto não tinha herdeiros, nem aquele menino,
adoentado, poderia suceder o pai. Eis que o filho, que está num ponto de observação, vê o soldado preparar a lança que vai matar o seu genitor, e tomado de um estupor, fala pela primeira vez: não mate, aquele homem é meu pai. Creso, avisado, vira-se a ponto de desviar o corpo, e a lança varar a cortina, prendendo-se em um bastião de madeira. Ele tem a vida poupada pelo gesto inesperado do filho mudo surdo, que conseguiu falar, avisando da lança traiçoeira. Creso é preso e de imediato levado às ruas de Sardes, onde o conquistador implacável desce com suas tropas, seus cabos de guerra, e caminhando pela rua determina que sejam erguidos postes, e todos os dignitários da Lídia sejam colocados presos ao postes, besuntados com resina inflamável e queimados vivos. Aquela rua à noite deveria estar iluminada por tochas humanas, labaredas carbonizando os corpos. Ciro lentamente vai caminhando, quando passa em frente a Creso, a quem nem sequer conhecia e estava por matar. É quando Creso, num suspiro derradeiro, preso ao poste, exclama: ó Solon, ó Solon, como tinhas razão. Ciro para, vira-se para aquele poste e exclama: disseste o nome, Solon, o grande sábio grego? O conheceste? E Creso responde: sim. Por 2 vezes, como rei da Lídia, convidei Solon, o célebre sábio da Grécia, a vir ao meu palácio, e por 2 vezes ele veio. E por que dizes que ele tinha razão? Porque na segunda visita, eu levei ao calabouço, ao subterrâneo do meu palácio, onde estão as gemas mais preciosas de toda a terra, rubis que parecem gotas de sangue, safiras que parecem pedaços arrancados do céu, esmeraldas verdes como as florestas da Turquia. Mas ele, ao examinar tantas gemas, eu perguntei: vê, Solon, tu não crês que eu seja o homem mais rico da terra? Solon olhou para aquelas riquezas, aquelas gemas jogadas ao chão, olhou para mim e disse: de que adianta ter tanta riqueza se não se pode comer nenhuma pedra dessa? A maior riqueza de um homem é o tempo que ele deve utilizar para promover a felicidade alheia. E saiu dali. Subiu, jantou frugalmente, como um sábio sabe fazê-lo, e foi embora. Agora entendo, Ciro, você que devasta meu império e mata meu povo, que Solon tinha razão. De que me valem as gemas, se meu povo está destruído? Meu único filho herdeiro morreu numa caçada a leões selvagens, e todas as minhas gemas não me podem salvar agora. Mas eu sou admirador de Solon. Eu também o tive na capital da Pérsia, e em homenagem a Solon, soldado, solte este homem, colocarei ele a meus serviços. E Ciro e Creso teve a vida poupada por este gesto. Foi descido do mastro, e de rei virou servo de Ciro, e foi preceptor dos seus 2 filhos, Xerxes e Senequeribe, a quem lecionou até morrer em idade avançada. Esse episódio de natureza mediúnica, não de natureza mitológica,
a que Filóstrato se referiria oportunamente num dos seus livros, retrata a primeira experiência mediúnica a que um rei, uma autoridade, submeteu na época aqueles que se dedicavam ao intercâmbio com o além. Naturalmente que neste período, parte da Bíblia, o livro que admiramos no Ocidente como sendo a saga do povo judeu, do povo hebreu, do povo israelita, já estava sendo escrita por mais de 50 historiadores, que aligrafaram desde o Gênesis, Moisés, até Malaquias, e recomeçando no Novo Testamento, 4, 5 séculos depois, com Mateus, o Levi, até a conclusão em Apocalipse com João, o evangelista, perfazendo uma obra de mais de 72 livros na Bíblia Católica, 66 nas Bíblias dos reformistas ou dos luteranos, contendo mais de 5 bilhões de letras, centenas e centenas de milhares de palavras. Este livro extraordinário retrata nos seus 2 momentos, Velho e Novo Testamento, o incessante intercâmbio da criatura humana com as individualidades desencarnadas. Desde as narrativas do Gênesis, atravessando sobretudo Levítico e Números, vamos encontrar aspectos e histórias curiosas em que o rei Davi, aproximadamente em Número capítulo 20, vai buscar contato com uma pitonisa na cidade de Endor. Davi sabia que a luta posterior contra os filisteus era decisiva para seu povo, mas tendo sucedido o rei Samuel, necessitava de uma orientação dos desencarnados. Mas havia uma proibição lavrada por Moisés no Deuteronômio, que vigorava até ali, em que os mortos não poderiam ser consultados sob pena de abominar Yahvé, aquele que é. Mas quebrando a tradição antiga e a proibição exarada, eis que Davi pergunta aos soldados se eles sabiam onde havia de maneira clandestina, já naquela época, uma pitonisa, uma médium, um intérprete. E um dos soldados responde: Senhor, na cidade de Endor há uma mulher especial. Ela consegue contato com os mortos, mas não o faz porque está debaixo da lei que proíbe. Pois descubram-me esta mulher, eu sou o rei e eu posso tudo, inclusive está acima da lei. Foi, a mulher o recebeu, ele foi disfarçado, e ela disse: não posso fazer o augúrio que tu me pedes, porque a lei que vigora, estando sobre o reinado de Davi, me pede. Ele se desvela: eu sou Davi. Consulte os mortos. A quem queres ouvir? A meu antecessor, Samuel. E conforme está na narrativa, Samuel materializa-se, a pitonisa cai, o fenômeno mediúnico dá-se exuberante. Ela tem que fornecer ectoplasma e por isso cai no transe profundo, para que o espírito se materialize para perguntar ao seu sucessor: que queres de mim? Porque me evoca do mundo dos mortos? É porque amanhã enfrentaremos os filisteus. E é Humberto de Campos, irmão X, pela pena mediúnica de Chico Xavier, que vai trazer uma crônica em que esclarece melhor o diálogo que houve entre aquele que estava na matéria e ia morrer e aquele que estava no mundo espiritual e já tinha morrido. Quando Davi pede orientação para o que deve fazer, levando o povo à guerra, Samuel responde: queres um conselho? Sim. Volta e desarma nosso povo. Não posso fazer isso.
Se eu voltar e disser aos soldados que não vamos combater os filisteus, eu me desmoralizo, perco a autoridade. Então por que me evocas do além-túmulo, se não tens condições de ouvir a minha palavra? E fique sabendo que se persistires no teu desiderato de combateres os filisteus, amanhã tu e teus filhos estarão no caminho do monturo. Davi desmaia. Samuel se desintegra, restituindo a médium as energias que dela havia recebido e desobedecendo todos os alvitres da veneranda entidade. Davi leva o povo à guerra, é capturado, e quando está na sua única tenda, cercado de filisteus a dizimar o seu povo, ele pede a um soldado que o mate, e o soldado diz: não tenho condições de matar o meu rei. Ele então espeta uma espada no chão, colocando o cabo no chão e a lâmina na barriga, e joga o peso do próprio corpo, trespassando-se em suicídio covarde. Adentra-se o túmulo e os filhos são mortos ou feitos prisioneiros. Um fato de natureza mediúnica extraordinária. Moisés, médium de poderosas faculdades, como diz Emmanuel em A Caminho da Luz. O fenômeno que provocou no Monte Sinai, recebendo as tábuas da lei, através do fenômeno de pneumatografia, escrita direta das entidades venerandas, que na pedra deixam as tábuas da lei, até hoje desconhecidas ou ignoradas ou não cumpridas. Médio que houve de efeitos físicos que assombra o faraó arrebatando o povo para levar para a terra dos cananeus. Os fenômenos com Elias, que evocando as forças nas quais acreditava, produz uma faísca de fogo que acende a acha de lenha molhada na presença dos deslumbrados e apavorados sacerdotes de Baal Moloque. E ali, sob as margens do rio Quisson, num ato absolutamente genocida, Elias manda decapitar no fio da espada 450 sacerdotes, para mais tarde reencarnar 800 anos depois, na época de Jesus, e partilhar com ele na presença, sendo João o Batista, perdendo igualmente a cabeça numa bandeja de prata para a loucura de Herodíase e de Salomé, contentando aquela corte louca que exigia-lhe a cabeça, calando-lhe a voz troditoante que preparava o caminho daquele que vinha semear as estrelas do Senhor. Mas quando ele chega, ele, o homem que dividiu a história, para Ernesto Renan, a figura mais incomparável de todos os tempos, os fenômenos já se dão na gravidez de Maria. A presença de um anjo que se materializa, que anuncia pela mediunidade onírica de José, não só o advento da criança, mas igualmente a fuga necessária para o Egito, onde ele ficaria de 2 a 3 anos, criança, aguardando que Herodes, o matador, desaparecesse do cenário terrestre e o menino pudesse voltar para Nazaré para ter uma infância, uma adolescência tranquila. São fatos mediúnicos do Velho e que serão abundantes no Novo Testamento, porque à medida que ele cresce e aos 30 anos assume a sua tarefa messiânica, ele vai demonstrar que era necessário revogar o decreto de Moisés. E o momento sublime, quando ele vai a um monte, ali diante de poucas testemunhas, ele obtém a presença, com o seu poder mediúnico e psi extraordinário, a presença de Elias e de Moisés, o profeta e o patriarca. E naquele monte que ficaria na história,
Ele então vê que os discípulos, os 3 com que ele subiu, segundo as tradições, Pedro, Tiago e João, ele obtém a revogação expressa do Deuteronômio. Porque reabilitando o fenômeno mediúnico na presença daquele que o havia proibido 1250 anos antes, Moisés, para nós, os espíritas que interpretamos o Evangelho sob as claridades das ferramentas diamantinas de Allan Kardec, entendemos que Moisés voltava para dizer: naquele tempo era necessário proibir, porque a mediunidade contava com instrumentos humanos muito precários e os interesses mais rasteiros e vis. Agora, Jesus enaltecia a mediunidade, e ali ela era reabilitada, em que ele a tornava ferramenta junto ao colegiado apostólico para disseminar a mensagem da imortalidade. O que seria do cristianismo sem a mediunidade? Apenas um conjunto de falas, de filosofias, sem a comprovação prática dos fatos. Vivendo há 2000 anos e precisando impressionar uma sociedade machista, patriarcal, profundamente vinculada à matéria, conquanto adorasse Yahvé nos templos, mas viviam sempre buscando acumular coisas para viverem uma vida nababesca no plano material. Ele precisava impressionar. É o equivalente a dizer: em Roma, com os romanos, na terra de sapo, de cócoras coelhos. Jesus precisava impactar, produzindo fatos de natureza paranormal, já que para nós e para Erasto, espírito que se comunicou por diversas vezes em O Livro dos Médiuns, Jesus, se fosse médium, era médium de Deus, porque Jesus não era assistido, Jesus assistia todo mundo. Quem é que poderia assistir um espírito daquele que late? Jesus, espírito puro, só Deus. Então ele não era assistido, ele fazia o que ele desejava fazer, materialmente, animicamente, mas ele fazia subordinado às leis de Deus, que não podem ser em momento nenhum violadas, nem por Deus. Já disse isso numa palestra, quase que uma cadeira voou na minha cabeça, quando eu afirmei que até para Deus existem possibilidades. A primeira, Deus não pode fazer outro igual a Ele. Se Deus quiser se ver, tem que ficar na frente de um espelho. Se eu quiser ver um semelhante, basta olhar em qualquer avenida, shopping center, que eu vejo dezenas, milhares de pessoas semelhantes, iguais, não. Deus, se Ele quiser se ver, tem que se colocar no espelho. Para Deus é impossível alterar as leis, porque as leis dele são perfeitas, e leis perfeitas não podem ser alteradas nem pelo seu Criador, porque elas já estão fechadas em si mesma, circuito fechado, não podem ser alteradas. E ele não pode fazer milagres, porque milagre é a derrogação de suas leis, e ele não pode derrogar o que é perfeito. Então Deus não pode fazer uma folha morta tornar-se verde do jeito que a gente quer, não. Como é que ele torna uma folha que morreu verde de novo? Ele determina que a folha velha caia da árvore e ela despenca, tangida pela lei de gravitação, que na terra determina que tudo que sobe cai, se não houver algo que a sustente. Caindo no solo, a folha podre perde água, é desidratada, fica seca. Seca, ela se decompõe, o solo a absorve, nutrientes e bactérias e fungos do solo a devoram,
E os seus componentes, basicamente azoto, nitrogênio, nitrato, sódio, carbono, adentram-se ao solo e são absorvidos pela raiz da árvore que gerou aquela folha que morreu. E os nutrientes da folha sobem em forma de nutrientes para num galho bem distante, lá em cima da árvore, fazer brotar uma nova folha. A folha velha reencarna-se e vira uma folha nova. Deus faz uma folha nova desta maneira. Isso demora alguns dias, alguns meses, às vezes anos. É que nós queremos que a folha morta aqui, marrom, apodrecida, eu faça um toque de mágica, ou use a varinha de condão de Harry Potter, plim, plim, e ela fique verde. Aí é mágica. Quem quiser ver, vá para o cinema, vá assistir os filmes de Steven Spielberg, porque na vida real tudo se faz por sucessivas aproximações. Plantamos o grão de milho no dia 29 de março, dia de São José, e colhemos 24 de junho, dia de São João. O milho pede 90 dias para morrer na cova escura, fazer brotar uma plantinha tenra, crescer, fazer aparecer um sabugo, e no sabugo encher de milho. E entre São José e São João tem Santa Lagarta, São Periquito, São Papagaio, São Ladrão. Tem uma série, tem seca, tem chuva abundante, tem praga, que até lá, se a gente não tomar cuidado, inviabiliza a colheita. E alguns grãos não dão o que o agricultor espera. A terra está pobre, circunstâncias climatológicas interferem, adubos e outros fatores de umidade, ausência de sol, o excesso, crestam o milho e ele dá 30, 60, 90, 100 por um. Cada safra é diferente. Eis porque ele investia nos talentos dos indivíduos e voltou a corroborar a mediunidade ali no monte, naquela montanha, onde foi dialogar com os discípulos, 3. Por que é que não levou todos? Todos não tinham condições. Ele escolheu aqueles que iriam grafar a mensagem para o futuro. A mediunidade se reabilita, mas ela só vai aparecer com força plena no fenômeno do Pentecostes. Enquanto ele esteve entre os 12, produziu os mais exuberantes fenômenos. A água em Caná que transforma-se em capitoso vinho. A multidão de 5.000 pessoas que faminta o segue sem a garantia do farnel. E quando alguém vem dizer a ele: Senhor, a massa tem fome, ele exclamará: pudera. Seguiram-me sem a garantia de alimentos. Mas ele olha para a massa que o fita, desejoso do pão do céu e quem sabe também do pão da terra. E Jesus é tomado de profunda compaixão, que o grande professor da PUC no Rio, Mário Barbosa, o maior especialista brasileiro em assistência social, tive a honra pelo menos de conhecer seu irmão, Jonas Barbosa, presidente da União Espírita do Pará, ambos desencarnados. Mário Barbosa afirmaria de que compaixão é diferente de dó, de piedade, de pena. Compaixão, se eu separar as palavras, é compaixão. É quando eu tenho uma paixão de me colocar no lugar do outro. Ontem assistimos um exemplo de um amigo muito querido, que almoçando
em um aeroporto, foi abordado por uma mulher faminta, seu nome Jandira. Em algum momento ela se sentiu impelida a se aproximar daquele cavalheiro e dizia a ele: eu tenho fome, tanta comida aqui nesse quiosque do aeroporto, onde a comida geralmente é muito cara, o senhor me facultaria um prato? E ele disse a ela: faça seu prato, com o que quiser. A mulher comeu com lágrimas nos olhos, voltou, quando passou com o prato agradeceu aquele estranho para ela, e depois voltou do prato para agradecer. Eu fiquei olhando ela desaparecer na massa, a satisfação de quem muitas vezes está correndo atrás de um emprego, tem filhos na retaguarda, um marido doente, carrega uma doença, e encontra naquele desconhecido o samaritano que a socorre do estômago atormentado. Não existe mais coisa mais dolorosa do que a fome. Entre tantas tragédias, é uma das mais dolorosas. Ele, contemplando a massa com compaixão, se colocou no lugar da massa e pergunta, conforme a anotação de Marcos: que tendes? Temos aqui alguns pães, Senhor, ázimos, temos aqui alguns peixes. Assentai a multidão, acalmar a multidão, porque normalmente quando estamos agoniados com alguma coisa, sede, sono, cansaço, agitação, febricidade ou fome, ficamos inquietos. E o exercício da mediunidade pede calma. Como é que o alto pode se refletir numa mente turbilhonada? Quantos médiuns eu conheci na minha vida que sentavam na mesa mediúnica, colocavam o braço com a caneta, aguardando a psicografia automática. Onde é que está a mente? No carnaval, no araqueto, ensaio do Psirico, está com Ivete Sangalo, né? Poeira, e o braço está... realmente a comunicação vai demorar a aparecer, só se for uma nova versão do carnaval. Aí ao terminar a reunião dizia: mas os espíritos não me assistem. Ele, nesse estado realmente está muito difícil, até os agitados estão longe, imagine os calmos. É preciso acalmar-se na meditação, na concentração, na reflexão. Como diz Leon Denis no Invisível, a mediunidade nobre se faz no silêncio, nas renúncias, nas entregas íntimas, em que o indivíduo volta para dentro de si, não está fora. Toda a atitude de Chico nas fotografias evidenciava sempre um homem sereno. Para onde o Chico ia, se via ele calado, numa cadeira meditativa, por trás daqueles óculos pesados, de grau muito forte, em que ele silenciava, raramente falava. A mente em calma, como as águas tranquilas de um lago. Só as águas tranquilas podem refletir a calmaria das nuvens. Diz a mitologia que Narciso, depois que nasceu da ninfa Liríope, ele era extremamente belo, de que as próprias ninfas do bosque, deuses, mulheres e homens se apaixonavam pela beleza que ele tinha, mas ele nunca viu ao próprio rosto. Estamos falando de uma época que não tinha espelho. Até que um dia, com sede, ele foi à borda de um lago de águas tranquilas, e quando ele olhou, ele viu um rosto tão bonito que pensou que era uma outra pessoa. E Narciso se enamorou daquele rosto no lago de águas calmas, e nunca mais saiu da beira do lago até morrer de fome, enamorado da própria imagem. Os deuses, a pedido das ninfas do bosque, que o amavam enternecidamente, uma das deusas, onde ele morreu, mandou nascer uma flor branca, a flor de Narciso. Hoje é um notável instrumento, uma ferramenta para as análises psicológicas, psicanalíticas, psiquiatras.
Os conflitos de Narciso, o indivíduo que se enamora de si mesmo, num conflito da libido, num conflito, num transtorno da própria afetividade. Ele amava a massa, ele tinha compaixão da massa doente, que ia atrás dele como ovelhas perdidas atrás de um pastor, clamando por orientação. Por onde ir, Senhor? E muita gente não sabe para onde está indo. Conta-se num koan indiano que um rei saiu de suas terras numa manhã com sua carruagem ajaezada de pedras preciosas, levando seus melhores cavaleiros, os corcéis mais fogosos. E viajando, alguém perguntou qual era a meta daquela viagem. Ele disse: conhecer a extensão do meu reino. E o rei passou o dia inteiro viajando. Ao final da tarde, antes de cair da noite, ele se encontrava numa encruzilhada e parou no meio onde as duas estradas se bifurcavam. Ali parado, ele disse: que terras são essas? E o ministro respondeu: são vossas, Senhor. Mas passamos o dia inteiro em alta velocidade e tudo isso aqui ainda é meu. Tudo isso aqui ainda é meu. Mas como o meu reino é gigantesco. Mas onde é que estamos? Não sei, meu senhor, nunca vim aqui. Oh, está vindo ali um camponês, um pobre homem carregando uma enxada às costas, depois certamente de sulcar a terra. O rei desce da sua nababesca carruagem e para o camponês. O camponês tira o chapéu e se curva diante de sua majestade e pergunta: à vossa disposição, meu rei. Meu amigo, se eu seguir aqui para o norte, eu chego a Rajasthan? Não sei, meu rei. E se eu regressar ao sul, eu volto para Calicut? Também não sei não, meu rei. E se eu for para leste, eu atinjo Nova Delhi? Também não sei não. E se eu seguir a oeste, eu alcanço o templo do Taj Mahal? Também não sei, meu senhor. O rei colocou uma leve irritação na voz, exclamou ao camponês que nada sabia: mas meu amigo, você também não sabe de nada? É verdade, meu rei, mas não é eu que estou perdido. Ele orientava, e no Pentecostes a mediunidade eclode. Reunidos numa casa velha, aos arredores de Jerusalém, eles oram, estão com medo. O grande legislador, o grande profeta, o arauto da nova era havia partido pela cruz. Eles estavam sozinhos no mundo, e descem luzes da imortalidade, que liberam em cada um deles os talentos que estavam adormecidos. Dali em diante, até a sombra de Pedro curava. Ele passava pelas estradas, como diz Atos dos Apóstolos. Pedro caminhando pelas estradas, os mendigos e doentes se colocavam na margem das estradas, para que quando o sol fizesse sombra com a silhueta de Pedro, a sombra passando por eles, os curasse. Todos pereceram de maneira cruel. Pedro crucificado de cabeça para baixo, Tiago alvejado de flechas, alguns foram decapitados, menos João, o evangelista. A ele estava reservado receber o Apocalipse, e por isso foi para penitenciário, a prisão, em uma ilha. E naquela ilha de Pátimos, ele aguardou as vozes da imortalidade trazer este enigmático livro de interpretação tão cabeluda pelos mais diversos intérpretes, quando deveriam desvestir a letra que mata para analisar o espírito que vivifica. A mediunidade praticamente desapareceria 3 séculos depois de Jesus, sufocada pelas mortes e pelos assassinatos cruéis daqueles que profetizavam, que eram intérpretes dos espíritos.
mas ressurgiria no dia 31 de março de 1848 em Hydesville, no condado de Rochester, em Nova York, num barracão de madeira de uma família protestante metodista, John Fox e as suas 3 filhas. Como rastilho de pólvora, atravessaria o Atlântico para desembarcar na Grã-Bretanha, atravessaria o Canal da Mancha para desembarcar em Paris, gerando as mesas girantes e fazendo com que um pedagogo, firmado suas bases pedagógicas em Verdun, na Suíça, com o insigne mestre Pestalozzi, agora morador de Paris, mas nascido em Lyon, pudesse se dedicar 11 anos e 10 meses de sua vida a examinar o fenômeno, lançando em 1857, a 18 de abril, num sábado, como o dia de hoje, o Livro dos Espíritos, e finalizando com o livro A Gênese, em 1868, para em 1869, aos 64 anos de idade, despedir-se da terra, voltando para o infinito, legando-nos a doutrina espírita. E em 1861, o Livro dos Médiuns, que nos seus 32 capítulos convida médiuns a voltarem àqueles dias apostólicos, resgatando a ética que deve ter a mediunidade, para vivê-la para Jesus, mesmo sob ingentes sacrifícios, renúncias, atravessando esses dias tormentosos de tanta mediocridade e pouca mediunidade, onde o sal da seriedade deve fazer parte dela, porque quem a recebeu por empréstimo terá que devolvê-la por empréstimo, e que ninguém incida na parábola dos talentos. 4, fiz 8. 2, fiz 4. 1, enterrei. Vem o Senhor atrás os seus dividendos, e o servo mau, ingrato, infiel, arranca do chão da indiferença e do ócio o talento e devolve, alegando: está quite. Deste-me um, te devolvo. Estamos quites? Não estamos quites. Preferível que você não me desse nada de volta, mas afirmasse que foi à luta com ela e a perdeu na batalha, do que me devolver o talento sem acréscimo algum. Porque o valor do soldado não se afere no quartel. O valor do soldado se afere no combate, na trincheira de guerra. É lá que eu sei se ele tem fibra ou não. No quartel, todo mundo é general. Lá, defendendo a pátria, o interesse, o mundo, a terra, a família, é que se nota a fibra dos que perecem em combate. Aos médiuns está reservado o combate contra as sombras interiores, porque o maior inimigo dos médiuns não está fora, está dentro. A presunção, a arrogância, a prepotência, esses são nossos maiores obsessores, nossos maiores adversários. É por eles que temos que trabalhar, esvaziando-os, como se tivéssemos 2 cães dentro de nós. Um é bom, o outro é ruim. Ambos duelam, mas o índio americano perguntará: e qual deles vai vencer? Aquele que você alimentar mais. Este vai vencer o conflito. Eis a mediunidade na terra que rasga dos céus à terra uma nova ponte, para que vivamos com Jesus, por Jesus, como diria Castro Alves, em um alerta, através da mediunidade de Jorge Risini. Certa noite, proclamou um dos líderes do umbral: espalhemos pela terra nosso fogo sexual, que ele queime mais que a guerra, deixe em cinzas a Inglaterra, o sexo nos dará a terra, avante, ó forças do mal. E um exército poderoso
de espíritos sensuais, invadiu toda a terra, desde os campos às capitais, e com grandes lutas cruas invadiu praças e ruas, até hoje andam nuas, até mães angelicais. Espíritas companheiros, cuidado com obsessão. Vejo nas trevas 1000 olhos, mestres da fascinação. Salvaguardai-vos na luz, carregai a vossa cruz. Pensai sempre em Jesus, fazei com os céus união. Muito obrigado.